Olá, eu sou o Fabrício Souza, este aqui é o Papo com o Especialista e eu tenho uma questão para você que você vai nos ajudar a responder nessa edição. A proteção pessoal, ela está relacionada à segurança empresarial e até que ponto? Nosso convidado vai responder isso e eu te convido também a comentar aqui nesse nosso podcast. Fala galera, tudo bem? Estamos aqui em mais um Papo com o Especialista, programa do Fórum de GR, agora em ritmo de comemoração dos 10 anos, né, É Fabrício? isso aí. Tivemos recentemente aqui agora o nosso sexto encontro do Fórum, então nosso muito obrigado aí a quem participou conosco, aos nossos apoiadores, a quem esteve lá fazendo seu network, participando e colaborando aí com esse ecossistema que a gente vem buscando e desenvolver ao longo do tempo e acho que ainda o melhor tá por vir, né? A gente já construiu muita coisa bacana, mas tem muito ainda por vir. Exatamente. A gente ao longo desse ano vai fazer muitas ações falando dos 10 anos do Fórum de GR. Claro que o grande marco são os eventos, mas a gente tem outras iniciativas, uma delas é este podcast que você está assistindo ou está ouvindo em algum lugar, que tenta trazer conteúdo para quem eventualmente não pode ir aos eventos, não tem oportunidade de estar conosco lá presencialmente, mas pode estar aqui ouvindo grandes especialistas que poderiam também estar no palco dos nossos eventos. É isso aí. Então a ideia é, na mesma linha do que foi comentado no evento, né? O tema legado é um pouco do que a gente pretende deixar, de conteúdo, de. Sem A dúvida. gente já falou isso algumas vezes aqui, né? Quantas vezes a gente precisou de alguma informação e não tinha. Então, pelo menos isso aqui serve para esse pontapé inicial, para ouvir a opinião de como uma pessoa encurtou um caminho, resolveu um problema, cases de sucesso, de insucesso. Então, acho que dá para aproveitar bastante e que fique aí como esse legado para quem precisar de informação daqui para sempre, né? Exato. É isso aí. E para falar aqui com a gente hoje, tem um camarada que eu tenho prazer de conhecer aí já há algum tempinho, né? De alguns capítulos aí da minha história lá no GR, no transporte. Enfim, estamos recebendo aqui o Flávio Galhardo para falar um pouquinho com a gente, o cara com uma vasta experiência. Uma bela bagagem. Bem-vindo, viu? Muito obrigado, Leonardo, Fabrício, amigos do Papo com o Especialista, Flávio Galhardo, gestor de riscos e segurança, aprendendo todo dia com essas feras aqui. E ó, a minha história com o GR tem mais tempo do que o Fórum de GR. Tem mais de 10 anos, É hein? isso aí. Né, Léo? É isso Né, aí. Fabrício? Então, É isso aí. cola aqui que o aprendizado é constante. Aprendendo e ensinando, a gente vai falar bastante disso aqui nesse episódio hoje, e é muito da nossa vida do GR, né? Constantemente aprendendo e constantemente tendo que ensinar. Eu acho que isso é uma missão que quem não está fazendo tem que se ligar e começar a fazer, né? Acho que o ponto de atenção aqui é o legado, né? Que o Leonardo deixou aqui bem claro. No final, todos nós somos responsáveis por isso, né? Por protagonizar o mercado e também porque no final o conhecimento ele não pode ser individualizado, muito menos empírico, né? Ele tem que ter uma base técnica e o que o Papo com o Especialista se propõe aqui é justamente descortinar isso e deixar alguma coisa para a geração vindoura, né? É isso aí. E antes da gente começar no papo exatamente, eu queria só, para quem não conhece, e aproveitando testar sua capacidade aí de síntese, faz uma pequena apresentação. Quem que é Perfeito. quais as principais experiências acumuladas aí? Bom, vou tentar o meu melhor resumo, tá? Tá. Fabrício, Léo, Flávio Galhardo, tenho 43 anos, pai de 3 filhos, super feliz aí com a trajetória que eu busquei traçar na minha vida profissional. Atualmente, diretor de risco de uma multinacional que entrega serviços de segurança,
mas com um background bem bacana aí na parte de GR. Na verdade, a minha vida profissional começou no GR, né, Léo e Fabrício? Na verdade, nos conhecemos bastante tempo atrás, quando até então o coordenador de segurança, Flávio Galhardo, ingressou nas colunas da Souza Cruz, É isso aí. atualmente BAT, então parte de logística, risco, lá era o laboratório, né? A gente aprendeu Ali, tanto, Formou né? muita gente. aprendizado para todo mundo, né? Só Exatamente. emoções. Grandes emoções. É. Eu digo que lá foi um mestrado profissional, né? Aham. Então, a passagem por lá foi super Tinha valiosa. salário para fazer mestrado, né? É isso aí, é isso aí. Não precisava, né? Porque o dia a dia já ensinava. Mas a passagem lá foi super valiosa, assim, um grande aprendizado, desde a parte de riscos, mas também a parte de engajamento com stakeholders internos, externos, e no final, tentando entender um pouco mais a contribuição da segurança para o negócio. Acho que esse é o ponto central aí da conversa, né? E depois eu, pressionado por um desafio pessoal, né, tentando crescer na minha carreira, eu tive que abrir mão um pouco da zona de conforto, que era o mundo corporativo, ingressar na vida acadêmica no exterior. Na verdade, eu fui estudar um intercambista aí com 33 anos. Uhum. Uma coisa é a gente falar de intercâmbio com 20, né? É. Quando a pessoa já é jovem. 33, já casado, uma outra fase da vida, mas eu acho que até ali funcionou o que eu sabia, mas depois eu precisava de um pouco mais. E aí fui estudar um pouquinho lá fora para desenvolver o idioma. E lá fora eu tive a oportunidade de retornar depois para uma outra multinacional, também no segmento de bebidas, a Ambev, onde eu estive por 5 anos e meio, quase 6 anos ali, aprendi bastante também, foi uma outra escola para mim, e que eu abarquei também essa parte de GR, enfim, toda a parte que a gente se propõe a falar aqui, mas também com guarda-chuva corporativo, foi um pouco do desafio lá na Ambev e também na House Bush Ambev, que é a operação da Ambev no âmbito global. Sim. Então, para mim também foi uma grande experiência, uma grande escola. Aqui de cara você já fala de operações muito grandes, de empresas que têm seus ramos de logística, né? Afinal de contas, é o nosso Perfeito, maior público que é da área de perfeito. logística. Mas puxando um pouco para o tema que a gente propôs aqui, é justamente qual que é o vínculo de uma empresa desse porte, de você fazer a segurança empresarial ou gestão de riscos Uhum. e ao mesmo tempo também já ter um pouco de olhar para a segurança pessoal, muitas vezes dos executivos, dos envolvidos. Como é que você ao longo dos anos foi moldando isso ou foi fazendo esse tipo de atividade? Pô, interessante sua pergunta, Fabrício. Na verdade, a nossa trajetória profissional ela vai nos moldando e ensinando mais ou menos o que a gente tem que fazer para conseguir atingir determinados níveis, né? E eu me recordo que eu estava estudando um pouco de riscos, né? E eu conheci uma ferramenta chamada ESRM, né? O Enterprise Security Risk Management, né? E dentro dessa ferramenta, que não deixa de ser uma ferramenta de análise de risco para subsidiar o processo de decisão corporativo, ali ela tem segmentos. Então, dentro desses segmentos, você olha o guarda-chuva corporativo, olha o guarda-chuva logístico, de operações, mas também o guarda-chuva pessoal, financeiro, de Uhum. negócio. Então, ali foi que realmente foi, eu diria, um ponto de inflexão na minha carreira, que eu tive que aprender um pouco mais desse guarda-chuva de negócios Uhum. e olhando também para a segurança de pessoas, porque no final a gente precisa que o CEO ele esteja seguro para desenvolver bons negócios para aquela determinada empresa e essa segurança às vezes está na mão da área de riscos e segurança corporativa. Então foi por aí o meu caminho, né? Belo de um desafio. Eu ia já fazer o jabá aqui do livro, mas foi boa a Ah, tua contextualização, porque eu ia perguntar justamente isso, né? Aproveitando, tá aqui na tela aí para todo mundo, mas o Flávio publicou recentemente, né? O livro aqui, Carros Blindados. Foi em março, né? Foi dia Agora? 19 de março. Foi dia 19 de 19 de março. março. Tô com a minha versão autografada aqui, vou guardar com muito carinho. E eu queria, para a gente contextualizar assim, esse serviço, esse material que depois você usou, depois eu quero que você conte aqui os detalhes, mas Perfeito. isso aqui já nasce dessa necessidade de você ampliar a sua visão para além da logística e etc. E começar a entrar na questão da proteção dos executivos? Perfeitamente, perfeitamente, Léo. O ponto de partida foi esse, né? Eu estava até então numa multinacional, a segunda pela qual eu passei, e eu fui indagado por o corpo diretivo da empresa sobre o programa de proteção executiva, né? Então eu tinha proposto um programa, uhum. esse programa foi aprovado,
E aí, dentro desse programa, você tem pilares, né? E as categorias que se desenvolvem e desdobram o programa. E um pilar importante eram as ferramentas de segurança, né? Tanto a ferramenta pessoa, quanto a ferramenta tecnologia, quanto a ferramenta o anteparo balístico, que era o carro blindado. E eu fui indagado sobre qual seria o modelo ideal para a gente implementar naquele programa, enfim. Foi muito bacana, porque eu consegui responder na hora, mas em mim, com a curiosidade nata que eu tenho, Uhum. me forçou a buscar conhecimento, porque até então aquilo que eu sabia estava dentro do empirismo do mercado, né? Você conversando com um ou outro individualmente, as pessoas às vezes detêm conhecimento, mas eles de fato individualizam esse conhecimento. E ao contrário do que a gente está buscando fazer aqui através do papo com o especialista, do legado que você já vem construindo nesses fóruns, né? É justamente você pluralizar o conhecimento, né? Você tornar ali coletivo. E nesse momento eu comecei a pensar, eu falei, poxa, eu tenho que subsidiar de maneira técnica os meus Uhum. executivos. Porque até então eu respondi, mas faltou ali alguma coisa que eu entendi que eu poderia desenvolver melhor. E aí, nesse desenvolvimento, eu fui buscar, estudar um pouquinho fora. Estive no México para aprender um pouco com aquele mercado. Na verdade, o México é um dos mercados pujantes de veículo blindado, então eles têm muitas iniciativas lá. Também transicionei para alguns pontos ali nos Estados Unidos, mas não fui pessoalmente, fui pontos de contato, mas no México eu estive pessoalmente Foi pra para me campo. aprofundar. É campo, é isso aí, trabalho de campo mesmo, como eu fiz no Brasil. Uhum. No Brasil também eu fiz bastante trabalho de campo para entender o que, que as blindadoras falavam. E na verdade, o desdobramento desse trabalho se materializou no livro porque ele direciona para um profissional de segurança. No final, aquela dor que eu tive, eu espero que aquelas pessoas que estão vindo, né, depois da gente não passem por essa mesma dor. É o legado que a gente busca deixar para o mercado. Escrever um livro não é moleza, né? Mas nessas buscas que você fez, a tua constatação inicial é que não tinha nenhum material aqui que servisse como esse guia. Exatamente, Leonardo. Eu busquei aqui no Brasil e, de fato, a gente tinha tímidas referências, mas as referências muito voltada para a parte comercial, né? Eu conversei com o Fabrício há pouco no backstage aqui, e de fato você encontra muita coisa falando sobre os recursos da blindagem, né? A As diferença da camadas, né? Enfim, manta a blindagem X para transparente, Y. Né? a blindagem opaca, é isso aí, as mantas, o aço, mas muito assim para indústria de fabricação. Você não encontra nada para o tomador de decisão que precisa entender qual o melhor recurso para você subsidiar o processo de decisão. Então, eu não encontrei, para falar a verdade, no Brasil nenhum material sobre isso voltado para o nosso mercado técnico, tá? E é interessante e ao mesmo tempo muito curioso, porque nós somos o primeiro mercado do mundo Isso que eu ia te de perguntar. consumo de veículos blindados e de fabricação. Ou seja, então nós temos aí o cenário de insegurança pública que nos força a cada dia, independente Aumentar essa frota. exatamente, independente do pilar de segurança que a gente faça a gestão, né, seja na parte de risco logístico, ou seja na parte de risco pessoal, a gente tem um cenário desafiador no Brasil e nós somos ali o maior mercado e não tinha realmente nenhuma obra que falasse sobre para ser um marco teórico, né? Então, de fato, eu arrisco dizer que esse é o primeiro material do Brasil, quiçá da América Latina. Muito bom. Bom. E dentro disso que você pesquisou, qual que é a visão que você tem do público que adquire um produto, chama de produto, né? Um carro blindado? É a pessoa física ou as empresas já estão com esse olhar de blindar sua frota, proteger seu executivo? O que você percebe? Excelente, excelente, Fabrício. Eu percebo duas frentes, né? Na verdade, a primeira frente, olhando para o corporativo, em 2021, foi quando eu comecei a escrever esse livro, eu fiz uma pesquisa exploratória. Então, nessa exploratória, eu fui em associações internacionais e nacionais de segurança para que a gente entendesse o que, que o mercado estava falando, né? Então, nessa exploratória, olhando para o mercado corporativo, então vamos olhar primeiro para o CNPJ, para as Uhum. pessoas que estão ali elegíveis a esse recurso num pacote, né, dentro da sua empresa, eu percebi que 70% das empresas adotavam o veículo blindado dentro da sua estratégia de segurança corporativa, ou seja, do programa de proteção executiva, e 70% no universo de 120 pessoas que responderam, tá, a Uhum. pesquisa, só Pessoas que que já usavam o que veículo. já usavam o Aham. veículo e tinham conseguido subsidiar a decisão das empresas para que realmente adotassem o veículo blindado. Então, eu fiquei super entusiasmado, porque imagina que você tem uma empresa, a empresa a qual nós fazemos parte aqui,
70% das empresas adotam o veículo blindado. Então é um marco interessante porque você mostra que o nível do profissional de segurança, do executivo de segurança, ele está subindo e conseguindo negociar do ponto de vista realmente de business, né? Que o carro blindado ele é importante na estratégia. Mas ao mesmo tempo, eu fiquei um pouco preocupado, esse é o termo, porque desse universo de 120 pessoas, que dariam os 70%, somente 15% utilizavam algum critério para a escolha e decisão desse recurso. Então isso para mim chamou assim muita atenção. Falei, poxa, Provavelmente pegavam meio que o que tinha de aleatório, prateleira ali, achando exatamente. que era tudo igual. Exatamente. Como qualquer produto nosso aí no mercado de segurança. Quando a gente fala de GR, que é o nosso maior público aqui, enfim, tem N tecnologias, né, que a gente pode falar que seria adequada para embarcar num veículo. Mas você tem realmente peculiaridades, né? Um vai levar uma carga seca, outra uma carga, sei lá, que requer um outro cuidado. Então, tecnologias, elas se adaptam àquele cenário. E o veículo blindado também tem os seus cenários peculiares, né? É o que a gente fala muito aqui no fórum, né? Que a aplicação é a chave do sucesso para uma tecnologia. Exato. Para um veículo blindado, outro recurso de segurança não é diferente, né? Exato. Não adianta você pegar um produto que foi destinado para uma operação, para uma região, para um perfil e achar que vai servir facilmente. E eu costumo dizer nessa linha, Fabrício, que me pergunto qual o melhor veículo blindado para utilizar. É o que melhor se adequa à sua operação. Eu posso te dar caminhos, né? Eu posso falar, ó, tem um A, o B, o C, o D. Legal, você tem opções agora. Então, a partir dessas opções, você vai entender qual que se adequa mais à sua operação para que você realmente adote. Acho que é isso para todo o nosso cenário aí, enfim, E de até risco, as de questões segurança. também onde aquele executivo prioritariamente vai rodar, né, para saber Exato. qual que é o perfil de criminalidade naquela área, né? Assim, Leonardo, excepcional, assim, engraçado que às vezes, e eu até sugiro no livro para que antes que a pessoa vá tomar a decisão do veículo, ela faça uma pesquisa com os dados disponíveis, né? No final, a análise de risco, ela é vital para que você tome a decisão e os dados estão disponíveis. Você vai, de repente, na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo ou outros órgãos e você encontra ali os índices de segurança e aonde tem determinadas categorias de violência, tipo o roubo a veículos, e você tem as características do veículo, a marca do veículo que é mais roubada. Então, isso é tão importante, que é o ambiente, porque de repente você vai recomendar um veículo que às vezes tem um conforto, tem um design bacana, só que ele é o mais visado. Alvo. Aí você acaba... Você expõe seu executivo ou a pessoa que realmente vai estar sendo elegível àquele recurso. Então, no final, você hoje tem dados disponíveis, você tem que saber fazer bem o uso desses dados e entra nesse aspecto que você comentou, ambiente, clima, né? Tem uma série de parâmetros que você tem que considerar, porque no final o veículo blindado ele vai performar bem de acordo com aquele cenário que você determinar, né? Tá, e o que mais você poderia dar assim pra gente de características ou, sei lá, critérios para selecionar um carro? Pensar como uma empresa, né? Ah, Legal. eu quero proteger meu executivo, sei lá. Muitas vezes pensam isso quando tem executivo estrangeiro, né? Que vem de fora. Não, estou enviando alguém dos Estados Unidos principalmente, mas ele só desembarca do aeroporto se tiver um carro blindado esperando ele. Perfeito. Mas qual é o critério pra gente que tá aqui, que tá começando agora, pô, nunca trabalhei com isso? Eu já tive uma missão dessa. É mesmo? Depois eu te Depois conto. Não posso falar agora no ar. Mas backstage. te conto backstage. Mas o que um gestor de risco de segurança pode falar? Pô, não sei nada, quais critérios básicos para escolher um carro aqui? Bom, critérios básicos que eu costumo dizer, ele se ancora em dois pilares, o security e o safety, né? Então, o security, a gente olha para esse pilar falando sobre o perfil do executivo, porque esse executivo, às vezes, ele é o executivo de uma multinacional ou de uma empresa nacional. Então, você vai também adequar o modelo do veículo a esse perfil. O nível de exposição dele, se ele é uma pessoa publicamente exposta em redes sociais, porque hoje em dia é muito comum o executivo, o CEO, ele também falar com o público, né? Hoje, né? hoje não é mais eu li esses dias, né? Mais o B2B é o hate to hate, ou seja, o H é o humano para o humano, ou seja, realmente hoje em dia as plataformas digitais, A propaganda hoje é o dono. é isso aí, exatamente. É a pessoa que está colocando a cara. A gente tem exemplos de negócios que têm crescido aí porque o executivo está se expondo positivamente para falar com o público. Então, primeiro. Mas é uma exposição. É uma exposição. Então, eu olharia realmente para o perfil do executivo, né? A recomendação sempre é essa. A idade, por incrível que pareça, influencia muito. E aí eu preciso trazer um exemplo aqui muito interessante. Idade do executivo? A idade do executivo.
Isso é pesado, é a idade do carro. Não, a idade do executivo, que entra no perfil dele, né? Eu tive uma experiência, e essa eu não vou contar no backstage, vou contar aqui ao vivo a cores, com uma executiva de uma multinacional, onde a gente estava operando, inclusive no México, na cidade do México, e ela já tinha uma certa idade e tinha uma mobilidade articular. Então a gente previu um veículo maior, um SUV tipo essa Suburban Escalade, que não é muito normal aqui no Brasil, mas lá fora é bem ordinário o uso desse veículo, e ela tinha mobilidade articular. Então aquilo que era para ser uma boa experiência para o cliente final se tornou para a gente um desafio, porque ela tinha acabado de passar por uma cirurgia também. Você dá um baixinho, como é que ela entra? Então você imagina, no caso foi até a maior o veículo, ela tinha que elevar, né, a perna, então o movimento articular dela do quadril prejudicava 2 pontos. Primeiro, o protocolo de segurança, se tivesse que ter uma extração rápida dela por uma situação de crise, se ela fosse um alvo direcionado, a gente acabou de prejudicar o protocolo de segurança. E o segundo é exatamente a experiência do cliente. No final, né, aquela do Customer Centric, né, que é o cliente no centro ali, a gente perdeu, porque ela veio na viagem questionando, né, o modelo e se sentindo desconfortável. Se sentindo desconfortável. Então, por incrível que pareça, a idade influencia. O bairro onde a pessoa reside influencia, porque o ideal sempre é você harmonizar com o ambiente. Então, se você no bairro... Exato. Então, se você no bairro... É normal as pessoas terem sedã e você vai colocar, de repente, um SUV um pouco mais chamativo, você cria uma atratividade. Então, esses são alguns critérios voltados para a pessoa. Agora, do ponto de vista de safety, e aí na tradução livre, por favor, me perdoem, eu vou falar de bem-estar, né? Não vou falar só realmente de incidentes, mas quando a gente olha a parte de safety, nem todo mundo considera isso, e eu costumo dizer que você, meu amigo, que está assistindo a gente, também não precisa focar nisso. Você só precisa saber que existe. Todo carro tem o seu centro de gravidade, né? E dependendo do centro de gravidade do veículo, você pode ter um potencial de capotagem maior do que o carro, eventualmente, que tem um centro de gravidade mais baixo. Então, o centro de gravidade, normalmente, eu não quero aqui tornar ninguém um engenheiro automobilístico, mas quanto mais baixo o centro de gravidade, mais seguro, mais estável o carro. Por isso que o sedã, normalmente, ele dificilmente tem possibilidade de tombar, né, de capotagem. Já um SUV, enfim, né, você pega esses carros até da polícia, né, essas blazers, o pessoal às vezes sai fazendo as manobras e capota rápido. Por quê? Porque o centro de gravidade é mais alto, então a instabilidade é maior. E isso é um critério que às vezes a gente tem que considerar, entendeu? Né, na tomada de decisão, porque às vezes você, numa situação em que seu executivo potencialmente seja um alvo direcionado, se você precisar uma extração, uma evasão rápida de um lugar, você pode estar capotando o carro. Então, aqui eu vou deixar uma dica, posso? Uma dica rápida para você, meu amigo que está seguindo a gente aí. Entra depois no NTHSA. Essa sigla é uma sigla como se fosse a nossa ANTT aqui no Brasil, só que é dos Estados Unidos. É National Traffic Highway Safety Association. Então, ali você consegue entender os modelos de veículo que tem um potencial que eles chamam de rollover, que é essa capotagem, né? Então, eles dão vários veículos ali, vários modelos que têm um potencial maior ou menor. Então, o que isso é legal? Poxa, no final, a tomada de decisão do executivo de segurança, ele pode se embasar dessa informação para, de repente, potencializar a recomendação dele. Novamente, não quero que ele seja um engenheiro automobilístico, não quero que ele se prenda a isso, mas é um conhecimento que tem que estar disponível. Saber. Então tem 2 pontos aí que eu achei bem interessantes. Primeiro, que nem sempre vai ter essa possibilidade de você padronizar. Perfeito. Então você vai ter que fazer de acordo com a experiência do cliente. Exato. E uma outra coisa que eu ia te perguntar, também o carro blindado, só a ferramenta não resolve. Vai depender também dessa questão. Vou ter determinados perfis que talvez o próprio executivo ele quer dirigir. Exatamente. Tem outros que, igual você falou, a pessoa tem algum tipo de mobilidade reduzida, vai precisar também de um motorista preparado para aquela condução. Exatamente, Leonardo. Eu costumo dizer que na segurança não tem produto de prateleira. Você tem que entender que qualquer recurso de segurança, ele é um componente na estratégia de segurança. Ele é um componente. Então, no final, você tem que trazer todos os componentes e juntar e formar um pacote, né? Se a gente vai falar do mercado de GR, você tem, novamente, pessoas, tecnologias, você tem operadores logísticos, você tem
awareness, né? Você tem a conscientização, treinamentos, inteligência. E na proteção executiva, na parte de segurança pessoal, é a mesma coisa. Então, o carro blindado em si, eu costumo dizer que ele não tem fim nele mesmo. Na verdade, ele é uma ferramenta, é um meio, uma ferramenta funcional que é recomendável na estratégia, só que sozinha ela não, na verdade, tem o poder de dissuadir ou neutralizar um potencial intento contra o elegível ou a pessoa que estiver dentro do veículo. Ele sozinho não tem essa capacidade. Tem um ponto que você falou que eu acho que é excelente a gente sempre trazer aqui, que é a experiência do cliente. De verdade, isso é muito incomum ter esse olhar dentro de segurança, dentro de GR. É raro a gente ouvir sim, um sim, executivo de sim. segurança falar a A gente- experiência do A cliente. gente já comentou algumas vezes, né, que a gente tentava empurrar, às vezes, alguma solução goela abaixo, coisa que talvez nem caberia numa operação exato. ou para aquela pessoa, né? E de verdade, assim, pelo menos de todos os colegas que a gente conversa aqui, tanto no papo como no dia a dia, a gente não é muito ensinado a isso, não. Imagina que você vai aprender isso por Sim, demanda, na prática. Teve que fazer, né? sim, exatamente. Eu acho que assim, o profissional de segurança, o executivo, independente da posição que a pessoa ocupe, ela tem que ter sempre uma visão de negócios, né? E a linguagem de negócios é um pouco essa, né? No final, o cliente no centro e o resultado em números, EBITDA projetado. Então você começa a falar de termos que não é tão Uma operação. natural nosso do dia a dia, mas faz parte, porque no final você é um executivo do negócio. Nós estamos na cadeira de segurança, responsável por direcionar estratégias de segurança, somos especialistas no assunto, mas é muito bom que você conheça as escolas complementares para ser um pouco mais assertivo na recomendação dentro de uma reunião um pouco mais estratégica. Então, essa experiência do cliente Tem que ter base, né? tem que ter base. E o que eu ia perguntar na sequência era, pensando nisso, a experiência do cliente até, assim, a gente tem recurso suficiente para isso, imaginando que a empresa quer comprar ou quer alugar um carro, a gente tem isso pronta entrega no Brasil hoje? Como é que funciona? Na verdade, existe a pronta entrega no Brasil. Obviamente que tem blindadores que têm um pouco mais de velocidade na entrega e outras menos. Mas hoje você tem alguns modelos de atuação no Brasil. Eu costumo dizer que você tem ali a possibilidade de adquirir um veículo, sendo uma empresa, ou sendo a pessoa física, mas você tem a possibilidade de locar também esse veículo. Hoje em dia está muito mais acessível, né? E aí, olhando para a empresa, hoje você consegue colocar isso aí numa locação de 3 anos, 5 anos, é, no contrato ali, Esporádica, acho que deve ter, né? tem, sob demanda e tudo. E no contrato você pode pedir até substituição eventual do ativo. Então, é interessante que hoje você tem essas modalidades, mas ainda tem as plataformas, né? Hoje em dia vocês já devem estar acompanhando que existem as plataformas que ofertam o serviço de veículo blindado para transitar nas principais capitais. Hoje, Rio e São Paulo tem sido laboratório para essa atividade. Então, o que chama atenção é que realmente a modalidade e o uso do carro blindado vem ganhando cada vez mais força, porque no final a gente tem aí um aumento de 38% dos roubos contra patrimônio, as pessoas no veículo, no trânsito, A quebra própria vidro, letalidade enfim. dos assaltos vem Exatamente, crescendo, né? exatamente. Então você tem aí realmente, acho que um nível de conscientização da população em geral e das empresas, como eu falei, a pesquisa, 70% utilizam o carro blindado. Então, isso é muito bom. E você tem essas modalidades. O que é importante nisso tudo? É que, independente da modalidade, esse mercado ele é um mercado regulado também, né? Então ele tem normas próprias, ele tem recomendações próprias, portarias próprias. Então, o que é interessante é você sempre procurar se municiar dessas informações para tomar a melhor decisão. Se você vai adquirir ou se você vai locar um veículo, hoje tem empresas que têm certificações, hoje você tem padrões estabelecidos pelo Exército que direcionam qual o melhor recurso e o que, de repente, o usuário pode exigir daquela empresa, tanto que ele vai adquirir quanto vai alocar o veículo. Então, eu acho que o conhecimento está muito disponível e basta só a pessoa acessar e entender qual o melhor modelo. Eu costumo dizer o seguinte: o melhor modelo é aquele que se adeque dentro da sua necessidade. Obviamente, tem custos envolvidos, Sim. enfim. Aí, se Toda a tratando de logística. empresa, tem o budget da empresa não permite isso. Então, você vai ter que realmente entender o que funciona para o seu negócio, mas o fato é que você tem hoje ferramentas disponíveis, né? Tem uma. Você tava falando aí, eu tava pensando num ponto.
Hoje a gente tem um padrão no Brasil que ele limita até o nível de blindagem que você pode, principalmente para esse uso Civil, né? Eu civil, diria vamos assim, chamar né? assim, né? Pessoal. Então, esse é um primeiro ponto que eu queria perguntar, o quanto isso dificulta, dependendo, por exemplo, onde está Perfeito, inserido esse executivo. perfeito. E aí, se você puder acrescentar, eu queria também, dentro dessas andanças que você comentou de México, de Estados Unidos, só fazer um paralelo. Se lá também tem você pode vir até aqui, ou se tem coisas para melhor, coisas que a gente precisaria evoluir aqui no nosso conceito. Não, bacana, Leonardo, excelente pergunta. Eu entendo que o Brasil hoje tem um nível de maturidade do ponto de vista de legislação muito bom, né? Quando eu comparo com o México, eles têm algumas normas e orientações, mas acaba sendo tímida, então no final você tem, às vezes, até possibilidades de blindar numa condição diferente da do Brasil, porque lá não é tão regulado. Uhum. Existem as normas, enfim, regulamentos, mas aqui a gente tem um controle muito forte do Exército, né, em cima desse quesito aí de blindagem e normas. Mas vamos lá. Falando do que está acessível à população, normalmente o nível 3A é o que as pessoas mais utilizam, né? Que aí tem a proteção contra calibres específicos de arma curta, né? 9mm, .40, enfim. Mas como você colocou, de repente esse nível funciona muito bem para São Paulo, mas para o Rio de Janeiro provavelmente não funciona tão bem porque Eu tentei não dar esse exemplo, não, Tem que mas ser o mas, caveirão, mas né? fica super tranquilo que eu sou carioca, eu então sei. o carioca assim, não tem receio de falar não, porque Acabou a ilusão. é conhecimento de causa, então é. assim, não tô assim desmerecendo o meu estado, mas é uma realidade. A segurança Sim. pública lá saiu do controle já há algum tempo. Então, você tem quadrilhas organizadas que eles vão pra rua para roubar carro com 5 fuzis. Então você esquece, nenhuma blindagem vai ser suficiente para suportar esse nível de crimes, mas você já tem também o nível 3, né, que antes era só liberado para órgãos governamentais, né, posições tipo presidente, enfim, entidades estruturadas, enfim, como pessoas de embaixadas, né, enfim. Mas hoje o civil já está podendo ter acesso justamente porque o cenário de insegurança pública no Brasil ele é desafiador. Você tem que seguir uma burocracia muito maior para adquirir esse nível 3, mas já está disponível. Então, esse nível 3 ele já tem uma sustentação maior contra ameaças estruturadas como o uso de fuzil nas ruas do Rio de Janeiro. Então, Esse já é um que esse suporta. já suporta munições, projéteis, né, de fuzil, caso esse veículo seja um alvo. É, mas eu diria que, assim, no final, como nós falamos sobre o componente, né, não adianta você ter o carro e você, de repente, não ter a pessoa treinada, não ter um awareness, né, então tudo é realmente um conjunto de iniciativas que você traz ali a segurança para a pessoa. Quando eu olho para o México, por exemplo, que foi onde eu tive um benchmark muito forte, eles passam do nível 3A, até porque a regulação deles é um pouquinho diferente, eles Uhum. não seguem muito esses critérios da nossa norma. A nossa norma, a gente tem duas normas NBRs, né? Que é 15.000-1, 15.000-2, e elas são praticamente um desdobramento de uma norma internacional chamada NIGE, né? O México ele também segue os padrões da NIGE, mas ele criou praticamente um paliativo, uma norma própria, né, ainda que pouco regulada, que proporciona que eles tenham um nível maior de blindagem. Então o nível vai até lá o 7. Só que você me perguntar, os 7 são quantas camadas lá? Então cada nível lá vai ser parelho ao Brasil ou Uhum. bem diferente. Por exemplo, aqui usualmente a gente tem a espessura aí do vidro, sei lá, de 11 centímetros, vou dar um exemplo. Lá eles podem entender que o nível 6 são 17 centímetros, entendeu? Então vai mudar ali um pouco como eu digo, as letras e os algarismos romanos, mas no final eles têm um modelo um pouquinho diferente, até porque a violência lá é bem É outro crônica, né? modelo também. É, é. E da parte do usuário, você acredita que deve existir? Imagina o sujeito que tem um veículo blindado, mas ele não dispõe de um motorista, ele mesmo dirige. Tem ou deveria ter alguma capacitação específica para esse motorista usar essa ferramenta de segurança? Que É, deixa de ser apenas um carro? Perfeito. Eu recomendo fortemente que a pessoa passe por uma capacitação. No Brasil, a gente tem diversas iniciativas, né? São Paulo, então, é bem laboratório, assim, tem
boas consultorias e empresas que oferecem esse treinamento. E eu recomendo muito porque no final, como a gente estava falando, né, o carro ele é só um componente, a pessoa ela tem que saber operar aquele recurso. E no final, por incrível que pareça, não sei se todos sabem, mas o veículo blindado ele é praticamente um material bélico, porque ele é controlado e regido pelos mesmos parâmetros do armamento, de uma arma de fogo, da munição, de um colete balístico. Então, ele de fato tá com uma ferramenta na mão, o carro blindado, que pode se tornar uma arma. Então, se a pessoa não tem a capacitação, o treinamento necessário, ela pode fazer realmente o mau uso desse recurso. E de fato, no final, ele precisa também entender um pouquinho de dirigibilidade, né? O que realmente o veículo oferece para ele, porque no final, o carro blindado, ele é o tempo. Ou seja, você no carro blindado você tem um tempo. O tempo para quê? Para você sair de uma zona de risco iminente ou materializado em segurança. É isso aí. É o Não, tempo. não ficar ali achando que. Exatamente. é Pode o dar Rambo. 5 tiros aqui, concentra 10 tiros aqui. Aí Fazendo quando você careta vê- lá dentro do carro. e- aí Eu você ia- pode se Eu ia prejudicar, perguntar né? muito isso, porque como você bem trouxe aí que é um mercado muito grande, hoje a gente vê isso, né? Revendedoras e etc. Perfeito, Muito especializadas até na comercialização dos usados, né? perfeito. Então, seja dessas frotas executivas ou algum veículo de uso, enfim, civil comum, tem isso. E tem gente que acha que só de ir lá e comprar que você Já está protegido. já está protegido. Mas aí até o Fabrício brincou antes da gente entrar no ar aqui. Aí não adianta você também pegar e parar do lado de fora do portão, né? Exatamente, E exatamente. embarcar como se você estivesse saindo do seu não blindado. Então passa tanto, eu entendo essa parte aí de que você comentou de direção, né? Fazer um curso Perfeito. específico de fuga e etc. Mas também tem isso, entender que não vai resolver todos os cenários, né? Perfeito, Ele é perfeito. mais para aquele específico ali em trânsito, né? No final tudo termina no ser humano, né? Ou seja, se você tem o ser humano capacitado, enfim, consciente daquilo que ele tem na mão, ele de fato vai fazer um bom uso. Se ele não tem, ele pode estar negligenciando e sendo até ineficiente naquele recurso que, se a empresa patrocinou, ele pode estar realmente negligenciando para na verdade, toda essa proposta que a empresa fez sobre ele, né? Ou se ele de repente adquiriu como pessoa física, ele de repente fez um investimento e vai estar abrindo vidro. Esse é o. Isso Vai que eu estar ia abrindo vidro comentar. para Não comprar duvide, bala. né? Exato. É. Dá tchauzinho pra alguém. E a gente tem, sim, comparando ao nosso mercado de logística, né, a gente tem muito a aplicação de recurso de segurança por obrigação, de uma policy, de uma Sim. PGR, enfim. E é muito disso também. Quem entende do jogo sabe que muitas das operações, a grande maioria, a gente está buscando, na verdade, ganhar tempo. Você sabe que o roubo você pode impedir ele, você pode evitar, mas no final da história, geralmente está ganhando tempo Perfeito. para Perfeito. tentar recuperar, para possibilitar que alguém chegue, a autoridade pública, ou uma Perfeito. pronta resposta, mas com o tempo, qualquer quadrilha rouba qualquer carga. Perfeito. Né? Tendo os recursos. Exatamente isso, Fabrício. Eu costumo dizer que, assim como na logística, né, quando você tem a pessoa treinada e tem um recurso certo, você tem, na verdade, um protocolo de interoperabilidade, que eu chamo, né? Então, você tem uma operação integrada, né? Porque no momento, trazendo para o cenário do carro blindado, se você tem um veículo, uma pessoa treinada, você tem o tempo de você ter uma cápsula de proteção para que você saia realmente desse risco iminente materializado numa situação tranquila e vá até um lugar seguro para buscar ajuda, né? Então você tem esse ponto. O segundo ponto que eu costumo dizer é quando você inevitavelmente tem que passar por uma parte de risco, como o pessoal da logística às vezes tem que fazer entregas em determinados bairros, enfim, você tem que passar por lá. E aí ali você tem, na verdade, a capacidade de não só ganhar tempo, mas fazer uma boa análise daquele ambiente que você está passando, né? Então você sabe que aquele ambiente é um ambiente de potencial risco, então você não vai ficar exposto há muito tempo, tá? E o terceiro ponto que eu costumo dizer é quando você tem, no momento, estando no ambiente de risco, a capacidade de sair de uma forma rápida, segura e controlada, porque hoje em dia, se você tem o treinamento, se você conhece bem a ferramenta, você sai assim sem nenhum problema que vá atentar contra a sua integridade física, né? Enfim, moral. Acho que esse é um É um ponto. grande desafio. Só para uma última
questão em relação a isso, desse bench que você comentou, que você fez aí com alguns colegas, quando você faz um recorte, por exemplo, essas empresas mais não, as empresas multinacionais, que já tem essa cultura um pouco mais desenvolvida, né? consolidada. Quando você traz para as nacionais, ainda tem muito caminho nisso de se preocupar com a proteção dos executivos? Diria que sim. Hoje em dia, o mercado, na verdade, nacional, ele tem que amadurecer um pouco mais, porque é uma característica nossa do brasileiro, às vezes, de botar o cadeado depois que a porta for arrombada, né? E deixa a Isso chave aí no prego ainda, assim. e isso é normal em qualquer segmento. A gente tá aqui falando de GR, tá aqui falando de proteção pessoal. Eu acho que a característica do brasileiro é uma característica muito reativa, né? E aí, às vezes, gera um incômodo, pelo menos da minha parte, do porquê a gente sempre tem que buscar conhecimento fora. Porque lá fora eles têm essa capacidade preditiva, né? De se antecipar ao risco, se antecipar Uhum. aos problemas. Então, assim, respondendo sua pergunta diretamente, Leonardo, eu vejo que a gente tem ainda uma caminhada longa aí para as empresas nacionais desenvolverem essa capacidade de awareness, né? De conscientização para adotar essa modalidade. As multinacionais é um pouco mais fácil. E eu acho que tem um fator aí que é a sensação de segurança, né? Que o executivo estrangeiro, ele quer isso. Muitas vezes ele não Sim, quer nem saber o nível da é blindagem, não quer inegável. saber a marca, ele quer saber assim, eu quero ter quem tá aqui, tá preocupado com isso, quero que o fulano que vem de fora tenha a sensação que está protegido. Eu acho que é isso muito que está faltando, talvez, às empresas de fornecer isso até como um kit de RH, né? Para ganhar o seu vale não sei o que, seu Mas vale não sei o que É. lá e o seu Pensar na blindado para você proteção, andar. né? Isso é tão interessante que vai até alinhado com a pergunta do Leonardo, né? As multinacionais, eles têm, muitas delas, né? Tem um programa chamado Duty of Care, né? Ou seja, o dever de cuidar, né? Uhum. Ou seja, então, o RH, às vezes, no pacote de benefícios para trazer esse executivo, ou mesmo se esse executivo ele é brasileiro e ele está ascendendo na estrutura, ele já tem no pacote dele um veículo blindado, porque primeiro é uma ferramenta de captação do executivo, assim, Aham. eu atraio esse executivo para minha Sim, empresa. um diferencial. Segunda, de retenção, ou seja, porque no final é um benefício direto, Sim. né? Você tá seguro, a sua família tá segura. Então, acho que esse ponto é muito importante. E esse dever de cuidar é muito da característica lá de fora, internacional, né? Então, essa característica nossa mais abrasileirada, a reação, Uhum. acaba, às vezes, eu não vou falar negligenciando, mas olhando isso no segundo ou terceiro momento, né? Então, de fato, é onde as multinacionais acabam se destacando um pouco quando você vai recomendar esse recurso. E o que você falou é importante também que muitas vezes é fornecido não só para o executivo, mas para a família, às vezes Família, principalmente, né? Eu tava família. até pensando também nesse componente na hora de Ah, decidir o veículo, né? Porque às Exatamente, vezes tem isso, tem um filho ou tem 5, né? Tem exatamente. tudo isso também, E aí né? você imagina, se tratando de São Paulo, né, o executivo às vezes ele tem uma casa na praia, né, a casa no campo. aham. Então, qual é o Que não veículo é ideal? perto, em São E Paulo. qual é o veículo ideal? Porque uma coisa é você trafegar com um veículo num ambiente urbano, outra Sim. coisa num ambiente, De né, viagem. litorâneo, Uhum. num ambiente rural, quem tem casa de campo e tudo. Ou seja, a capacidade sua de proteção, ela fica acrescentada ou reduzida dependendo do ambiente que você esteja trafegando. Com família, então, é mais um ponto de atenção. Ou seja, qual o veículo que eu recomendo se eu tenho 3 filhos, o cachorro? É um bom ponto, né, Leonardo? É, E por é. isso que você tem que fazer Eu toda uma tô, análise, eu tô né? imaginando que cada vez vai ficando mais complexo, É, Exato, realmente, né? exato, Parece exato. algo uma que dá decisão para você simples. pegar. Não, eu já tava pensando, porque agora eu tenho o guia. Agora, Aí eu agora, vou agora decidir, tá fácil. Agora, deixa vou comigo, ó. decidir aqui com base no guia, mas aí eu só fui anotando todos os elementos Ah, aqui que tem que considerar, porque primeiro leia o guia. é isso aí. O E guia vai ser obviamente ponto de uma partida, né? base Ah, ótima, né? Mas tem muitos detalhes realmente É, e vai até nisso que você comentou, né? De quando você vai para a experiência do cliente, eu não gosto dessa marca A, eu exato. prefiro a marca B, né? Exatamente. E olha como é interessante, né? A experiência do cliente. Às vezes você tem um cliente que você tem que adotar os critérios da marca do pneu dele. uhum. Você imagina que às vezes você tem vários clientes no mercado e Sim. que ele fala assim, pô, você tá com um pneu que não é da minha marca, você tá com um carro que não é da minha marca. Então tem esses pontos Verdade, tem também que que você tem que Parece adaptar. uma considerar. empresa aí que você É, conhece que quando o exatamente. cara chegava
fumando da marca concorrente. Exatamente. Gentilmente pedia para trocar, né? De pertencimento, é isso verdade, aí. mas isso faz parte, assim, é do negócio. E no final, como você falou, né, Leonardo, é um guia de fato, porque, bom, assim como em qualquer área da segurança, a gente tem um dever reputacional como recomendadores de entender bem aquilo que você está recomendando, né? Então, você vai conversar com o executivo, um CEO, membros do board, e ele vai perguntar para você, e ele quer ouvir uma resposta, às vezes técnica, ainda que direto ao ponto, mas que traga segurança para ele tomar essa decisão, né? Claro. A grande pergunta é, adquirir ou não? Preciso entrar nesse projeto ou não? Acho que É. o decisor tem que ter essa resposta na mesa dele, né? Exatamente. E aí eu falo análise de risco sempre. Em primeiro lugar, faz análise de risco, porque aí eles vão te dar critérios para você tomar a decisão assertiva e subsidiar realmente o executivo naquilo que você está recomendando, né? Dessa parte da segurança empresarial barra pessoal que acaba muitas vezes é Se fundindo, o mesmo gestor fazendo, do que você tem visto por aí nas suas andanças? Que modelo que a gente tem na grande maioria? A empresa mesmo tem um cargo lá que tem esse tipo de cuidado, que está olhando para isso, ou geralmente é colocado para o terceiro, para um consultor, para uma empresa de segurança? O que você tem visto? Eu diria que o mercado está muito híbrido, Ah. tá, Fabrício? Muito híbrido. Assim, você tem um modelo que a empresa faz, mas você tem um modelo também que a empresa terceira faz ou a fusão desses dois cenários, né? Então, novamente, às vezes a empresa não tem uma área de transporte dentro da estrutura deles. Então, ele não quer adquirir um carro. Então, ele vai terceirizar isso para uma empresa. Ó, eu quero o modelo X dentro do contrato, esses são os requisitos. Então, a Às vezes empresa já vai X ter que ter o motorista especializado, exatamente, com então já faz um treinamento. pacote completo, né? Exatamente, com treinamento. Muitas das vezes, como a gente está falando, são pessoas expatriadas, então você tem que ter, às vezes, um motorista bilíngue, né? O agente de proteção executiva Esse é um bilíngue. detalhe crucial muitas vezes. Exatamente. E aí você, olha só, como são vários detalhezinhos, né? A gente tá falando da Eu já pessoa. parei de anotar a minha lista, depois eu vou ler primeiro o guia. Exatamente, a gente tá falando da lê o guia. pessoa e tá falando do recurso, no final é isso, né? É o ecossistema. A gente costuma dizer que é um ecossistema de segurança, né? Só um parênteses aí, eu ainda não li o guia, tá? Deixar bem claro que eu não tive oportunidade de ler, porque chegou esses dias. Comprei online, chegou esses dias, mas agora que você me trouxe uma versão autografada, né? Olha aí. Agora eu vou ler a sua. Agora, Legal, isso aí. legal. Vamos fazer uns recadinhos aqui? Vamos fazer um recadinho. Vamos lá. Ah, primeiro ponto, e no recadinho também, Já. vamos fazer um sorteio especial hoje aqui. Vamos, já que eu Já tinha que comprado um livro, meu amigo trouxe uma edição pra mim especialíssima, o que eu comprei, eu vou embalar de novo, lógico, né? Deixar bonitinho. E a gente sorteia ele junto aí com... Isso. Vamos para os recados primeiro. Mas o que a pessoa tem que fazer para ser sorteada? Então, o primeiro ponto, para quem está assistindo com a gente aqui, sempre lembrar algo que você vai fazer que não te custa praticamente nada, mas é muito importante, que é você curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo com quem você acha que faz sentido e que vai trazer algo que agregue ali para o dia a dia dessa pessoa, para alguma tomada de decisão, enfim, algum insight que com certeza ela vai ter e vai poder colocar ali no seu dia a dia. Então esse é o primeiro ponto, É a regra né? básica. E eu vou então já emendar num jabazinho, pode ser? Vamos lá. Agora a gente já vai começar a falar dos eventos do pré-carga, certo? Eita, nós acabamos de entregar o quinto ou sexto? Sexto Errando a encontro, conta, que vergonha. Sexto Sexto presencial. encontro do fórum e agora a gente já começa, termina já pensando, né? Já, Pensando no lógico, próximo. já tem muita coisa desenhada, mas a gente já está trabalhando forte nos eventos pré-carga que serão dia 25 e 26 de agosto, certo? Exatamente, em Barueri, aqui perto de São Paulo. Então, para quem fizer aqui o comentário no YouTube, eu nunca lembro, fala aí, YouTube, vale Na verdade, YouTube? na verdade não. A regra é eu vou quebrar teu Então galho. vai, YouTube então também, vai. mas Tá bom. tem que comentar lá no LinkedIn ou no Instagram, que a gente faz um postzinho com a foto do nosso belo convidado aqui, uma foto bonitinha, né? Montagem legal. Tá bom. Honra que É. tá mencionando aqui. É. Obrigado por A gente isso. põe filtro. A gente usa IA. A gente usa IA quando Perfeito. quase sempre precisa. Ela ajuda muito. Ajuda. Mas aí você pega, comenta nesse postzinho lá que fala desse episódio e você vai estar concorrendo aos nossos brindes aqui. Legal. E aí, então, para ter esse diferente, vou te envolver aí no sorteio, Flávio. Ó. Bora, vamos lá. Então, o que nós vamos fazer? Da nossa parte aqui, a gente vai sortear um ingresso para o pré-carga. Que nem abriu a bilheteria Nem ainda, hein? abriu, então já vai ser aí um dos
primeiros com a sua presença garantida, Ó, para quem exclusividade, hein? para Ó, quem vai ser o fizer 01. esse, né, esse Fazer o se ritual. habilitar como o Fabrício falou de comentar. O segundo sorteado, a gente vai dar então o nosso livro, que é o Nosso, nosso eu comprei. é nosso, é nosso. Folgado. Já tomei a minha parte aqui, que é também o livro do Flávio. E você disponibiliza mais um? Mais um, com Vamos certeza. explorar ele Por aqui. favor, Então, na pronto. verdade, quando a gente começou a conversar aqui, o conhecimento tem que ser plural, né? É. Então, Então, ótimo. vamos coletivizar isso Então aí, né? vamos fazer isso. Então, ó, o ingresso pro pré-carga, o segundo um livro e o terceiro também outro livro, tá bom? E aí, quem sabe se você tiver agenda para participar conosco Legal. no pré-carga, aí você faz essa gentileza também de Traga pessoal. dedicar Certamente. lá pessoalmente para Certamente. quem ganhar. Certamente. Inclusive, se vocês me permitirem ver na mente aqui, eu vou dar uma box dessa assim, tão Ah, bonita. aí, A box essa, vem essa é a que exclusiva eu aqui, ganhei, ó. ó. O negócio, ó. E fala assim, coisa linda, que hein? tal conhecer mais Ah, sobre eu- segurança? Eu tô falando É sobre isso aí. segurança, tô Ah. falando sobre carro, né? Isso aqui, nossa conversa é justamente, isso aqui é uma parte Ferramenta, fundamental, né? muitas Exatamente. vezes, do que é um projeto de segurança. Perfeito, perfeito. É isso aí. Então, acho que os recados É. principais, o que mais que você tem a dizer aí, Você já Fabrício? deu aí a dica do pré-carga, mas esse ano, mais uma vez, ó, vou mostrar a camisetinha aí. Tá aqui? Aí, ó. Peraí, aqui, vem cá, Esse ano a gente completa 10 pra anos cá. de Fórum de GR. É. Gente, muito obrigado para quem está conosco desde o princípio. Quem está começando agora, obrigado também. Fique mais 10 anos conosco. Isso aqui é uma comunidade, tá? O parabéns é para quem está conosco, quem participa ativamente, quem dá a sua opinião, quem perde o seu tempo num dia de trânsito de São Paulo para vir aqui contar suas histórias para a gente. É feito de gestor de risco para gestor de risco. Perfeito. Isso para a gente é um orgulho muito grande estar completando esses 10 anos. E a gente tem outras iniciativas também. Tem o podcast que eu te convido a assistir outros episódios. Os passados também estão disponíveis Quase tanto no YouTube. 50 episódios já, Quase né? 50. Tudo isso? Tudo isso. E olha que a gente queria fazer mais, hein? Não dá. Não dá ainda. Mas então assiste os episódios, tanto os passados, tá no YouTube, tá todos os tocadores de áudio tem disponível lá. Então faça esse estudo, procura um episódio de alguém que você conhece, alguém que você quer conhecer. Imagina se poder sentar na mesa com o Flávio Galhardo, ouvir as experiências dele. Não é para todo mundo. A gente tá alguns meses tentando trazer ele aqui. Eu já convidei ele, eu acho que umas 45 vezes para estar aqui, mas hoje deu certo. Que bom. É isso aí. E aí você no que tá tempo certo. É isso aí, né? E você que está nos assistindo tem essa oportunidade de estar conosco aqui conversando com esse grande camarada. Temos também a nossa série Do de conexões, são isso eventos aí. menores, a gente faz convites específicos para isso. A gente tá rodando o Brasil agora, né, fazendo uma excursão com conexões. A gente vai para o Nordeste, a gente já foi para o Sul, vai para o Nordeste agora em breve. Tem também os eventos de São Paulo. E depois a gente vai comunicando, né, nas nossas redes aí a programação. Exato. Quem tiver interesse também, as empresas, né, que queiram apoiar essas iniciativas, a gente já está com elas todas desenhadas desde o ano passado, na verdade, né? Então, aquelas empresas que quiserem também colocar sua marca nesse Conexões, aqui no Papo, né? A gente, inclusive, aproveita para agradecer as marcas aí que estão conosco nessa temporada. Tudo ajuda, porque a gente sabe que a comunidade em si, ninguém investe para que ela exista. São Então, membros, são né, não são através clientes. desses eventos e etc., que a gente consegue fazer essa máquina girar e pagar esses salários altíssimos para Nossa Angélica, toda a equipe aí. O pessoal da Senão produção não do fica podcast fácil, né? recebe bem aqui. É. Nossa. E tem um ponto importante aqui que é o GRAA. Galera, presta atenção que a gente vai abrir uma turma logo e a turma é muito pequena. A gente fez uma turma já esse ano que foi sensacional, uma turma fenomenal com grandes nomes no mercado. A gente sempre tem a feliz surpresa de abrir a turma e quando você vai ver lá tem uns caras que já são sênior, que já poderiam estar dando aula e estão lá nos prestigiando, Bacana, né? Que trocando informação. Que você trouxe aqui essa questão da educação, quanto é importante. A gente viu isso há muito tempo, a gente queria fazer uma turma de... A gente queria fazer Sim, Dá para fazer um MBA com o material que a gente Claro, tem, né? é. Mas a gente tem que começar devagarzinho. A gente fez uma imersão bem caprichada, com conteúdo muito atualizado, muito dinâmico. Então você que, cara, quer dar um passo à frente na sua carreira, você é coordenador, você é líder, o nome chama gerente de riscos AA, mas é tanto para quem quer ser um gerente algum dia, ou para quem já é e quer se atualizar, se capacitar.
E se relacionar, né? Porque no final você Isso. constrói conhecimento estando assim, um do lado É, do outro, cada um tem um background tão bacana, né? De é, vivência profissional e pessoal, então, muito mais do que a parte teórica. Na verdade, eu é. entrei fui É intrometido isso aqui, mesmo, né? é isso Mas no mesmo. final, a relação é o que constrói e molda o profissional do futuro. Esses É dias eu isso estava aí. ouvindo a entrevista do Roberto Justus, ele disse o seguinte, não adianta nada você ter o know-how se você não tem o know-how. É isso aí. As conexões são muito importantes, nosso Exatamente. mercado tem que saber disso. As Exatamente, conexões são muito exatamente. importantes. Então, galera, você quer fazer o GRA, vai lá no site forumgr.com/GRA ou /imersão, vai para o mesmo lugar, se candidata para a turma, porque a gente não abriu oficialmente ainda, mas a depender do nível de interesse, a gente pode antecipar a turma, correto? Isso aí. Então fica Só meu casar convite. as agendas e Exato, a e vamos que gente vamos. põe para rodar. É isso aí, muito bom. Então temos todas essas iniciativas aí. Quem tiver interesse depois pode nos procurar, que aí a gente está à disposição para ver o que faz sentido e como que a gente pode proporcionar essa sinergia aí, que eu tenho certeza que tem bastante aí para nessas Sem dúvida. diversas iniciativas que a gente criou justamente para atender Vários cada públicos. perfil, cada preferência aí dessas empresas apoiadoras, né? Sem dúvida. Agora, voltando aqui, ô Flávio, me diz uma coisa: onde é que a pessoa que não vai ganhar essa aqui, que só 2 felizardos vão ter essa honra de ganhar esse livro, quem não ganhar, acha onde? Encontra onde o nosso livro aqui para comprar? Bom, legal. É assim, ele está disponível em todas as plataformas digitais, né? Então a Amazon é a Tem principal. Kindle também? Eu não vi. Tem Kindle Ah, também, eu tem a comprei a versão física. e-book. É engraçado que o primeiro livro que eu vendi, assim, que a esposa não esteja ouvindo, porque ela Eita. foi a principal, né, entusiasta do Aham. tema, então ela falou que foi ela que comprou o primeiro. Mas teve uma pessoa que comprou no Catar, então eu tenho um amigo que na ocasião, né, profissionalmente eu estive lá, Aham. e esse amigo ele reside no Catar e ele comprou via Kindle, né? Então ele Aham. Foi baixou ali o rápido. e-book do Kindle, aí já mandou o print, assim, muito bacana. Então a Amazon está disponível, mas também nas livrarias físicas. Eu vim aqui, a gente está do lado da Martin Fontes, né? Então Aham. eu tomei um café ali e tem um livro lá. Eu Aí, ó. perguntei de Que propósito, legal, boa. falei, tem um livro aí? Aí Você a conhece o pessoa, autor? não, aí a pessoa pegou o livro e falou, mas você é o autor? Aí eu Ah, mas falei, eu vou mostrar pra galera de cá. Você deu uma roubada aqui, ó. Você mandou uma foto aqui de 2005. Essa foto é "Ah, da época da da logística da lá. logística, né? É Tá verdade. novinho aqui. Ainda tava novinho. Né? Não, e perguntaram Foi assim, bem produzida. não, e Fala, foi perguntaram bem assim, Cris, e produzida. aí, que harmonização facial que você fez? Eu falei, É o nenhuma. tempo, é o tempo, É o filho. tempo, é o É. tempo. Bom, então, galera, procure aí Carros Blindados, um guia determinante para profissionais de segurança nas principais livrarias do Brasil, talvez do mundo. Ou então eu posso até também Da me Labrador, dispor, né? aquele que tiver interesse, tomar um café. Na verdade, enfim, no final eu tenho alguns exemplares em casa. A proposta aqui, na verdade, não é comercial e eu quero deixar isso muito claro. Não é comercial porque no final o livro não é aquilo que realmente vai enriquecer a gente. O Se livro fosse, não, você faria um não romance, enriquece né? ninguém. No final, É. acho que o que enriquece a gente é isso aqui, é essa É. relação de troca. Porque no final alguém está com uma dor específica sobre esse tema e a gente vai tomar um café e eu dou o livro ali. Aqui a gente não quer fazer comércio, não. Embora os meus amigos aqui de mais de 10 anos, Não, né? Eu sou pô. mais antigo do que eu fora, hein, galera? Então, meus amigos aqui estão, assim, super celebrando esse momento juntos, né? Mas no final a gente não Não, tá aqui pra fazer mas tem comércio, que é pra deixar a gente. editora feliz, pô. Ah, Isso isso é verdade. isso aqui dá um Depois ela trabalho pra puxa a Agora orelha. você Depois ela virou puxa a orelha. benchmark. Depois ela puxa a orelha. né? Deu trabalho pra fazer, eu tenho certeza disso. Então, ô Flávio, toda vez que a gente retoma aqui, a gente infelizmente vai partindo para o fechamento, né? Que a gente tem a questão de tempo. A gente sempre muda um pouquinho o tom da conversa aqui para falar um pouco também para esse pessoal que está, porventura, acessando agora a área. Pô, deixa eu entender, eu vou lá no LinkedIn, deixa eu ver a trajetória lá do Flávio, deixa eu ver o que ele tem de, enfim, de repertório, por onde Uhum. passou, enfim. A gente sempre costuma voltar falando um pouco para essa pessoa que porventura tem interesse. A gente brinca que é a dica de ouro. Então, não Perfeito. precisa ser exatamente uma, mas um exemplo, qual é o exercício? Se você pudesse voltar e dar alguma dica lá no seu começo de Legal, carreira. hein? Falar, ó, poxa, vai por aqui que vai te, sei lá, vai te alavancar em algum sentido, ou Perfeito, vai poupar algum esforço extra aqui pelo caminho. Então, perfeito. que você diria para
Para quem tá nos ouvindo aí ou assistindo. Legal, a dica de ouro normalmente é a dica de 1 milhão, né? Então, É, eu diria que primeiro você tem que ter sonhos, mas estabelecer metas, né? No final, você, se tem sonho, mas não tem a meta bem definida, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho faz sentido, né? Então, eu acho que você tem que traçar os seus objetivos e dentro desses objetivos você tem que estabelecer tempo, prazo para isso. Hoje eu sou fruto desse prazo, até onde eu estou é fruto daquilo que eu estabeleci como meta. Um dia eu fui cliente, mais de 17 anos da minha vida, hoje eu estou numa condição de prestador de serviço, aprendendo muito, super feliz, mas eu desenhei isso para minha carreira. Então, eu queria fazer o end-to-end da carreira para entender os dois mundos, né? Então, primeiro, sonhe com metas e prazos. Essa é a primeira dica. A segunda e não menos importante, eu vivi isso na minha vida profissional, é buscar o idioma, né? Porque hoje, se eu conseguir ir ao México e me comunicar com alguém lá, entender um pouquinho do que realmente eu me propus a apresentar aqui, é porque o idioma às vezes facilita esse caminho, né? Então, eu diria que o idioma, às vezes, não menos importante do que um MBA, porque também tem sua importância, a especialização, a graduação tem sua importância. Aqui eu não estou fazendo uma apologia à ignorância, mas eu costumo dizer que o idioma, ele às vezes acaba te alavancando. E por fim, é, invista tempo como estes aqui, né? De cafés, como a gente costuma dizer, né? O tempo realmente de qualidade com pessoas que já trilharam a jornada da onde você quer estar. No final, o Leonardo tem uma experiência ímpar, o Fabrício tem uma experiência ímpar, o nosso mercado está cheio de bons profissionais com experiências peculiares. Tenta colar com essas pessoas ali, chama para um café, para um bate-papo, para que a gente possa realmente crescer e fomentar cada vez mais a educação, a provocação e levantar a barra do nosso mercado. Então, essas seriam as 3 dicas resumidas de ouro aí que eu deixaria, que eu gostaria que alguém tivesse me falado isso no passado, né? A gente sempre fala muito de metas, tem metas, mas você calibrar isso é difícil. O idioma, eu fui entender isso com 33 anos na minha vida profissional, ou seja, já passado alguma experiência de mercado, chegou uma hora que você bate no teto e você fala, se eu não tiver, eu não vou avançar mais. Então, eu gostaria que alguém tivesse me falado, de repente pode ser pelo ambiente que eu vivia, eu não tinha tanto acesso. E o terceiro é realmente invista muito nas relações, porque no final são elas que te desenvolvem, que fazem você crescer como pessoa, como profissional e às vezes até te colocam em posições que você nem imaginava estar. sem dúvida nenhuma. Muito bom. E aí, Fabrício, Poxa. recadinhos finais? O primeiro, agradecer aqui ao nosso convidado, realmente uma aula. Acho que assim que eu concluir a leitura, eu vou te mandar um feedback, certeza que positivo. Espero poder aproveitar bastante coisa. Hoje não é meu ramo de atuação, mas sempre tem coisas importantes aqui que a gente pode usar em algum momento. Mas deixa eu fazer o jabá. Dá um Faz. feedback na Amazon, porque aí você me Não, ajuda lá já dei. Já deu? Dei. Ajuda a ranquear, entendeu? Não é isso? A gente tem que ranquear. Ó, É isso. lá eu falei que até falei que já li. Fala assim, compreensível, mano, compreensível. Ó, tá aí não. Tá em português, legal. Tá em português, tá em português. Mas boa, cara, obrigado pela nossa visita aqui, esse bate-papo. Pra gente é importante, suas dicas, pô, valiosíssimas. A gente acredita nisso também. Importante que você trouxe um case aqui que você realmente fez o que você tá falando de dica de ouro. A sua virada de carreira engloba as suas dicas, isso é legal. Para quem tá ouvindo também é importante saber o momento de aplicar, né? Não adianta, eu quero fazer uma mudança na minha carreira. Beleza, qual é a sua carreira? Eu tenho 1 mês. Não, amigo, calma que a hora de fazer a virada vai chegar. Tudo tem um tempo e um modo. Eu costumo Isso dizer, aí. o tempo e o modo. Tempo e modo. Então, obrigado à nossa audiência, quem tá nos vendo, nos ouvindo. Fique conosco nas próximas edições também, hein? Valeu, pessoal. Até o próximo Papo com o Especialista. Grande Vai lá. abraço. Tchau, tchau.